Bom pessoal, muito bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Seja qual for a hora que você está vendo esse vídeo, tá? Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança do trabalho e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os equipamentos de alto risco, né? Caldeiras e vasos de pressão, tá? Esse treinamento ele visa principalmente a conscientização da segurança da operação desses equipamentos esses, pessoal, que podem causar muitos riscos de acidentes, né? Acidentes fatais e catástrofes, tá? Então é muito importante que nós tenhamos bastante atenção em cada conteúdo que vai ser passado aqui. Inicialmente, né? Caldeiras e vasos de pressão, eles são regidos por normas, evidentemente, certo? De um modo geral, são duas normas. Uma é o Código ASME, que não nos interessa aqui, mas visa principalmente a questão de inspeção de segurança, né? E a norma principal, que é a NR13, tá? Para que serve, né? Para que serve a NR13? Qual o seu intuito? Qual o seu objetivo? Né? De um modo geral, pessoal, é uma norma regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos para a gestão de integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações, né? De interligações nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação, né? Manutenção, desmonte, né? Ou seja, desmonte, montagem, seja lá qual for a atividade que você vai realizar com esses equipamentos, tá? Visa o que? A segurança e a saúde do trabalhador, tá? Esse é o principal aspecto da norma, é prevenir, né, acidentes e doenças do trabalho, de modo a preservar, de um modo geral, a sua integridade física, certo? Como foi falado, tá? Esses equipamentos são equipamentos de alto risco, certo? E equipamentos de alto risco, evidentemente, né? A norma NR13, norma regulamentadora, hoje nós temos 38 normas de segurança do trabalho do Ministério do Trabalho vigentes, tá? Dentre elas nós temos a nossa NR13, tá? Que ela estabelece esses procedimentos de segurança que são vitais, tá? A gente não está falando de algo que vai proteger somente você, operador, tá? Procedimentos esses que vão proteger além de você quem está ao seu redor, certo? Nós temos que ter em mente que uma caldeira ou até mesmo um vaso de pressão, dependendo do fluido que ele contiver, ele é uma bomba ambulante controlável, certo? Controlável. A norma regulamentadora NR13 estabelece requisitos mínimos, como falei, de gestão de integridade em tubulações, caldeiras, tubulações de vapor, suas interligações, entre outros, né? Que visa a segurança e a saúde do trabalhador, certo? Pessoal, a NR13, de todas as 38 normas, ela tem um diferencial de todas as normas, certo? O não cumprimento das normas de segurança do trabalho, certo, acarretam infrações que serão, certo, passíveis de multa, certo? O grau de infração vai de 1 a 4. A NR13, ela é a única, certo? É a única que determina que todos os itens, certo, da norma são infração 4, ou seja, infração do grau máximo, certo? Vamos lá. Constitui condição de risco grave e iminente, RGI, o não cumprimento de qualquer item previsto nesta norma. Por isso que todos, certo? Quando se falar em grau de infração na segurança do trabalho, é de 1 a 4. A NR13 é a única que, de ponta a ponta, ou seja, todos os itens, o não cumprimento de qualquer um deles é infração 4. Ou seja, em relação a multas, tá? A NR13, ela recebe as maiores multas do Ministério do Trabalho, ok? Ou seja, as maiores sanções são aplicadas na NR13, certo, pessoal? E isso não é à toa, como eu falei.
os equipamentos da NR13, eles são equipamentos de alto risco, então exige um controle muito rígido por parte do operador, exige uma fiscalização rígida por parte da empresa, certo? Exige uma rígida manutenção preventiva, certo? Deste equipamento, para que você consiga manter, é aquilo que eu falei, certo? Caldeiras e vasos de pressão é uma bomba ambulante controlável, controlada, certo? Não deixa de ser, porque se você perder o controle sobre esse equipamento, sem dúvida alguma, a chance de ocorrer uma tragédia, uma catástrofe, ela é real, certo? Vamos lá. Constitui risco grave e iminente o descumprimento de todos esses itens aqui, certo? Vamos dizer que aqui a gente generalizou, certo? Tem muito mais do que o que a gente está vendo aqui, mas vamos lá. A operação do dispositivo sem dispositivo de segurança, operação sem dispositivo de segurança. Ou seja, quais são os dispositivos de segurança, pessoal? Dispositivos de controle, ou seja, válvula de segurança PSV, PRV, monitoramento da pressão, né? Através de manômetros, monitoramento da temperatura através de termômetros, certo? Descarga de fundo, válvulas sensor de nível, tá? Então, uma série de dispositivos de segurança que a gente vai explicar mais à frente, certo? Então, a operação sem esses dispositivos, certo? Risco grave iminente. Continuando. Bloqueio sem justificativa técnica dos dispositivos de segurança. Então, tem que haver uma justificativa técnica, certo? Contundente, bastante abrangente, para que você possa bloquear de alguma forma. O principal, manutenção, certo? Esse é o principal. Se for para realizar a manutenção, ok, agora tem que ser feito um bloqueio controlado, evidentemente, tá? Operação de equipamento condenado através de parecer técnico. Então, se o engenheiro mecânico ele verificou o equipamento, né? Ele constatou que tem um risco grave e iminente e ele vai fazer o que? Ele condenou o equipamento. Como é que nós, engenheiros mecânicos, nós condenamos o equipamento? Ele verificou a espessura da tubulação, ele verificou a espessura do espelho da caldeira, certo? E ele viu que está muito abaixo do mínimo especificado pelo fabricante, certo? Então o fabricante ele determina a espessura mínima de toda a parte de chaparia de tubulações da caldeira, do vaso de pressão, seja um autoclave, seja um digestor, não importa qual o equipamento que é enquadrado na NR13, certo? O fabricante ele tem que determinar a espessura mínima. Essa espessura mínima nós avaliamos e verificamos se condiz com a pressão máxima do trabalho admissível, que a gente vai falar sobre isso mais à frente, certo? Então nós verificamos. Se isso não bate, se diminuir, se está abaixo do valor mínimo, das duas uma, ou você vai ter que diminuir, certo, a pressão de trabalho, que sem dúvida alguma não vai ter eficiência no processo produtivo, tá? Não vai ter eficiência, né? Ou você simplesmente irá encerrar, né? Irá ou temporariamente ou enquanto realiza a manutenção, você irá deixar o equipamento em stand-by até que essa não conformidade seja resolvida, ok? Operação por trabalhador não qualificado, né? Então, caldeiras e vasos de pressão, pessoal, não são equipamentos que são difíceis, não é um equipamento de outro mundo, tá? Não é um equipamento de outro mundo, porém exige controle, certo? Que a gente vai falar mais à frente também. Duas variáveis que eu sempre falo, variáveis vitais, certo? Que tem que estar sob os seus olhos e na palma da sua mão, certo? Que a gente vai falar sobre isso também, certo? Mas as caldeiras, de um modo geral, são muito parecidas, só cada fabricante muda um pouco o procedimento, mas de um modo geral é sempre o mesmo, certo? De você dar o start na caldeira, né?
e, claro, alguns controles, alguns procedimentos que se diferenciam um pouco entre um fabricante e outro, ok? Vamos lá. As disposições gerais, né, dando continuidade aqui à parte de legislação, tá? Item 3.4.1.1. Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se fervedores e siglados. Então, pessoal, as disposições gerais, eles dão a própria legislação, ela dá um conceito geral, né, do que é uma caldeira, né? Do que é uma caldeira, certo? Você vai ver vários e vários conceitos, né? Tem gente que até fala, vou pegar uma caldeira aqui, eu tenho uma caldeira na minha casa, uma simples panela de pressão. Não deixa de ser, certo? É um grande fervedor de água, a caldeira, é isso. Só que a diferença é que a panelinha de pressão, simplesmente a gente vai acumular a pressão interna para fazer o cozimento mais rápido daquele alimento, né? Principalmente o pessoal cozinha muito essa parte de feijão, né? E outros alimentos que necessitam da pressão para poder fazer o seu cozimento de forma mais rápida, certo? Porém, o excesso de pressão ele vai embora, certo? Na caldeira é totalmente, vamos dizer assim, 80%, né? No máximo aí esses 80, 85% do vapor ele é reaproveitado, certo? Ele precisa ser reaproveitado para melhorar a eficiência da caldeira, certo? Mas a caldeira, de um modo geral, é isso, pessoal. É um equipamento destinado para produzir vapor para os diversos processos industriais, né, pelo mundo afora aí, que necessitam do vapor, dessa fonte de energia tão importante, certo? De um modo geral, vamos falar assim, historicamente, as caldeiras elas nasceram, certo? Elas nasceram dentro de navios, dentro de trens, né? As antigas locomotivas, certo? O vapor era usado para quê? Simplesmente para fazer girar, né? Girar turbinas, que até hoje, evidentemente, muitas agroindústrias aí reutilizam, né? Utilizam a parte do vapor da caldeira para girar uma turbina para poder gerar eletricidade, né? E claro, antigamente as locomotivas e os navios eles eram movidos a vapor, certo? Era uma grande caldeira onde ficava lá o maquinista e ficava o ajudante lá sempre jogando carvão dentro da fornalha, que por sua vez fervia a água. Evidentemente esse vapor era canalizado até a turbina do navio ou, né, até no caso o êmbolo que movimentava, vamos dizer assim, as rodas, né, das locomotivas, ok? Então, de um modo geral, a caldeira ela é um grande fervedor de água, um equipamento que ferve água, né, e acumula vapor, claro, né, um equipamento destinado a produzir o vapor a pressão acima, né, da pressão atmosférica, evidentemente, né, que tem por finalidade, como nós sabemos, os diversos processos industriais aí pelo mundo, desde produção de papel, né, não sei se vocês sabiam, mas a celulose você precisa, né, do vapor para poder você extrair a celulose da madeira, certo? Que é onde é a matéria-prima para poder fabricar o papel, ok? Então existe uma grande série aí de utilização aí mundial aí do vapor, certo? Então esse é o conceito básico da caldeira. Recapitulando, caldeira é um equipamento destinado a um grande fervedor de água, certo? Destinado a produzir vapor, acumulá-lo, evidentemente, né? E há uma pressão acima da pressão atmosférica, certo? No qual vai ser utilizado nos diversos processos industriais, ok? Para os propósitos das normas, né, item 13.4.1.2, para os propósitos desta norma, né, as caldeiras são classificadas no máximo aí
As calderas são classificadas em duas categorias básicas, certo? Nós temos a categoria de caldeiras classe A, são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1960 kPa, kPa, ou 19,98 kg, né, quilograma-força por centímetro quadrado, certo? Com volume superior a 100 litros. Ou seja, de um modo geral, as caldeiras classe A, a pressão máxima dela é 19,98 kg, certo? Por centímetro quadrado, quilograma-força. Já a classe B é a partir de 19,98, certo? É abaixo disso, na verdade, né? Então, até 19,98 é caldeiras classe B, né? Ou seja, a classe A, ela simplesmente é igual ou superior, certo? Passou de 19,98, classe A. Até 19,98, né, quilos é classe B, certo? Ou seja, classe A são as grandes caldeiras, né? E classe B são as caldeiras de menor porte. Porém, independente do porte da caldeira, certo? Um acidente como explosão, ele é igualmente destrutivo, certo? Igualmente destrutivo. Claro, o poder de destruição de uma caldeira aí de seus 80 até 100 quilos, como a gente já vê em grandes indústrias, grandes usinas, é claro que o poder de destruição de uma caldeira dessa é muito maior, evidentemente, certo? Mas, independente de qualquer coisa, não deixa de ser um equipamento que tem um alto risco de explosão, certo? Por isso, essa grande preocupação nossa em manter trabalhadores, principalmente a legislação, ela se preocupa tanto em exigir, né, que as empresas elas mantenham seus trabalhadores propriamente em condições, né, de realizar a operação desse equipamento de forma segura, certo? Apesar de ser um equipamento de alto risco, certo? Se a empresa ela opera, se o trabalhador ele é treinado, certo? Se a água é tratada, se as válvulas de segurança, todos os dispositivos de segurança estão devidamente manutenidos e calibrados, a chance de haver um acidente grave, uma tragédia é muito baixa mesmo, certo? Então tudo vai depender da responsabilidade da empresa e da responsabilidade dos operadores, ok? Então vamos lá. As caldeiras, a norma dá continuidade aqui sobre as obrigatoriedades, né? Então as caldeiras elas devem ser dotadas de, olhem qual é o primeiro item de segurança exigido na nossa legislação. Válvulas de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, certo? O que é a pressão máxima de trabalho admissível de qualquer caldeira ou vaso de pressão ou tubulação? É a pressão máxima na qual a estrutura do aço carbono que compõe essa caldeira, essa tubulação, ela vai aguentar, certo? Na verdade, ela aguenta muito mais, mas por segurança, o fabricante desses equipamentos, ele deixa dentro de um limite de segurança, ou seja, bem abaixo. Então, se a pressão máxima de trabalho, certo, for 20 quilos, certo? É claro que a PMTA, a pressão máxima de trabalho que o fabricante vai determinar é 15, é 14, a PMTA, certo? Porém, o fabricante determinou, né? Vamos dizer assim, quem tem conhecimento de manutenção, de engenharia, sabe muito bem que ele aguenta até mais. É igual, vou dar um exemplo, é igual quando um fabricante de alimento ainda tem um biscoito, certo? Não sei se vocês sabem, mas na hora de fazer um biscoito, um alimento novo, né? O fabricante ele vai passar por testes, então ele vai fazer alguns e ele vai deixar lá para ver em quanto tempo cada um
Cada amostra, né, ela vai estragar. Aí o que acontece? Ele vai verificar, ele vai anotar tudo, certo? São quantos dias, quantas semanas para esse biscoito, ou quantos meses para esse biscoito aguentar, até ele começar a mofar, se deteriorar. Ah, ele vai aguentar 3 meses, né? Então o que acontece é que o fabricante vai botar lá, data de validade, ele vai botar com menos de 2 meses. Um exemplo, certo? A mesma coisa é quando a gente vai fabricar um equipamento, certo? Então a gente sempre vai fazer o quê? A gente vai baixar. Então se ele aguenta 20 quilos, a pressão máxima explodiu com 20 quilos, então o que acontece quando ele for fazer os testes dele, evidentemente, no local controlado, no laboratório controlado para testes, então se explodiu com 20 quilos, ele vai voltar com 14, com 15, estourando no máximo, por segurança. Pode ser que estoure com menos de 20? Pode sim. Então, de uma forma mais segura e evidentemente que ele fez o cálculo de resistência, né, é claro que ele vai sempre botar um valor muito mais abaixo do que o que ele suporta, mais por segurança. E não quer dizer que isso vai garantir que não vai explodir, certo? Então é sempre aproximado, certo? É sempre um valor que, tipo, se ele calculou aquela pressão máxima de trabalho daquela estrutura, né, ele sempre vai abaixar por segurança, né? Se o engenheiro civil ele calculou uma viga de concreto, se ela aguenta 2 toneladas, ele vai botar no laudo técnico dele, no projeto dele, que ali é para suportar no máximo 1.400 quilos, né? 1,4 toneladas, né? Então sempre para baixo, certo? Para a gente ter mais segurança, certo, daquela estrutura. Então a PMTA é isso, pessoal, a pressão máxima de trabalho é a pressão máxima que o equipamento ele vai suportar, certo? Não só o equipamento, quanto as soldas, tudo direitinho. Então tudo isso é calculado pelo fabricante na hora de fabricar o equipamento, ok? Então a pressão máxima de trabalho é isso. Então vejam que a norma, o primeiro dispositivo que ela cobra, válvulas de segurança. Detalhe, caldeiras, né? Tem que ter no mínimo 2 válvulas de segurança. Você já viu aquele velho ditado, né? Quem tem 2, tem 1, né? Quem tem 1, não tem nenhum, certo? Continuando, instrumento que indica a pressão de vapor acumulado, ou seja, um manômetro, seja ele digital, analógico, não importa, certo? Então, você precisa monitorar, certo? Monitorar a pressão do sistema, a pressão da caldeira. Você precisa saber qual é a pressão que está no tubulão superior. Você precisa saber qual é a pressão que está nas tubulações. Você precisa saber qual é a pressão que está no coletor ou nos coletores do equipamento, certo? E também, claro, injetor ou sistema de alimentação de água independente do principal, que evite o superaquecimento por alimentação deficiente. Pessoal, a alimentação de água da caldeira também é vital, certo? A água ela tem que ser injetada adequadamente com a pressão da tubulação em MCA, né? Metro de coluna d'água, determinado pelo fabricante. As bombas que vão injetar água na caldeira, também dimensionadas pelo fabricante. Por que eu estou falando bombas, pessoal? Porque a água é tão importante que tem que ser. Eu não falei o ditado, quem tem 2 tem 1, certo? O que pode acontecer na caldeira se a água injetada não for o suficiente? Pessoal, uma coisa muito interessante, né, que ocorre dentro das caldeiras, né, que é a água ao mesmo tempo, né? Por que água? Por que a água dentro da caldeira? Por que não pode ser outro tipo de fluido? Vamos dar um exemplo, né? Primeiro, a água é mais abundante, mais barato e também é um dos fluidos que tem um maior poder de absorção de calor. Ou seja, então a água ela tem um grande poder de absorção de calor, então ela vai absorver esse calor e vai ser vaporizada, certo? Então,
ao mesmo tempo, como ela tem esse poder de absorção de calor, pessoal, então a água, ao mesmo tempo que ela está fervendo lá dentro e entrou em ebulição e já está entrando, se tornando vapor, ela está sempre acumulando continuamente calor. Então, de um modo geral, a água ela está acumulando o calor e ela está ajudando a controlar, manter estável a temperatura interna da caldeira. Ou seja, apesar das chapas de aço carbono da caldeira elas serem próprias para a fervura, porém a água quando ela é injetada ao mesmo tempo, ela também está ajudando, ela age como um radiador natural lá dentro da caldeira, ela mantém a temperatura constante. Então, se a quantidade de outra, isso é calculado, para isso que existem os sensores de nível da caldeira, a famosa garrafinha de nível, como o pessoal chama, né? Então, se a água baixa demais, o que vai acontecer, certo? Por algum motivo, pode ser a bomba que está com algum tipo de problema, ou as bombas, na verdade, não é para ter uma bomba só, é sempre duas bombas, certo? Injetando água na caldeira, ok? E outra, além dessas duas bombas, tem que ter um sistema de injeção manual de água também. Por isso a importância do operador estar sempre, certo? Ligado 24 horas, né? Ou na verdade, não tirar a sua atenção da caldeira. A caldeira não pode trabalhar sozinha, certo? Então vamos lá, voltando para a função da água, certo? Então a água age como um radiador, porque se a água baixa demais, o que vai acontecer? Não tem água o suficiente lá dentro para ajudar no processo, né, de controle de temperatura. O que vai acontecer? A temperatura vai subir. O que é que a gente aprende em física no colégio, ensino médio, né? Foi o que a gente aprendeu lá: grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma grandeza sobe, a outra desce, né? Grandezas diretamente proporcionais, uma sobe, a outra sobe junto, a outra desce junto, né? Pressão e temperatura. Se a água que está entrando na caldeira é uma quantidade insuficiente, o que é que vai acontecer? A temperatura vai subir. Se a temperatura está subindo, o que é que vai acontecer com a pressão? Do mesmo jeito, diretamente proporcional. Resultado, a pressão interna vai subir demais, certo? Pode atingir a pressão máxima de trabalho admissível, a PMTA, certo? E vai acionar as válvulas de segurança, certo? Porém, pessoal, as válvulas de segurança, elas têm um limite. Se os procedimentos que nós vamos falar na frente não forem cumpridos, certo? Vai chegar um momento em que a pressão interna vai ser muito maior do que a capacidade das válvulas de segurança. O resultado, né? Provavelmente uma tragédia, certo? Então, para vocês verem a importância da água, de você manter a água no nível, certo? Adequado dentro da caldeira, né? Se começar a diminuir a água, certo? Pode ter certeza que o risco é altíssimo, certo? Vamos lá, dando continuidade. Sistema dedicado à drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação de álcalis, com ações automáticas após acionamento pelo operador. É muito importante também, pessoal, que a descarga de fundo das caldeiras sejam automatizadas, certo? Tem muitas empresas que ainda não utilizam a automação na descarga de fundo. A descarga de fundo, ela, além de cumprir o seu papel principal, que é ajudar a retirar os sais, o excesso de sais e resto de lama também que possa ter no fundo, que a gente vai falar sobre isso também, no fundo da caldeira, que essa é a famosa descarga de fundo, certo?
ela também ajuda a controlar a pressão interna da caldeira, certo? E essas descargas de fundo, elas têm que ser pré-determinadas. Geralmente o que o pessoal faz aí, uma vez por hora, 2 vezes por hora, né, uma vez a cada 30 minutos, certo? Depende muito da análise da água, que a gente vai falar sobre isso também, certo? Depende muito da análise da água, depende da quantidade de sais, sulfitos, né? Da quantidade de cálcio, magnésio que tiver, né? Então isso tudo vai depender da análise. Dependendo da análise, aí o engenheiro vai determinar se faça a cada 30 minutos, uma vez por hora, né? Tudo vai depender, ok? Então vocês veem que só falando da legislação aqui, a gente já está falando sobre diversos controles que a gente tem que manter dentro da caldeira. Sistema automático de controle de nível de água com intertravamento que evite o superaquecimento por alimentação deficiente. Lembra quando eu falei? Se a alimentação de água é deficiente, vai causar um superaquecimento. E o que eu falei da pressão e temperatura? Diretamente proporcionais. Então, se vai acontecer um superaquecimento, certo? Se vai acontecer superaquecimento, sem dúvida alguma, vai acontecer também a sobrepressão, porque são diretamente proporcionais. Então, o que vai acontecer? A pressão vai lá para cima, certo? Então, esse sistema automático, pessoal, são os sensores, também chamados de eletrodos, dentro da garrafa de nível, certo? Ficam 3 sensores, certo? De tamanhos diferentes, 3, 4 sensores de tamanhos diferentes, certo? Na qual vão monitorar, certo? No caso, o volume de água dentro da caldeira, certo? O nível de água, ok? E eles são conectados a um relé e a bomba, certo? Quando o nível de água abaixa para o último sensor, ele automaticamente parte a bomba, certo? Dá um start na bomba e a bomba injeta, ela não fica injetando água o tempo todo. Certo? Ela não fica fazendo, ela não trabalha, as bombas não trabalham assim, certo? As bombas elas são comandadas por um relé através do sensor de nível. Então, quando a água atinge o último sensor, aí ele já, por isso que a norma ela pede um sistema automático, já é obrigatório, automático, certo? Então ela pede sistema automático. Então, não é você, o operador, que vai operar, a não ser que seja uma emergência, uma situação que necessite que você vá lá e opere um registro de alimentação manual, que existe também na caldeira, certo? Aí numa situação como essa, você vai lá e vai tomar a providência. Você vai fechar o registro lá da bomba, porque a bomba deu um problema. Então você vai fechar o registro lá para poder a água não dar retorno para a bomba, para o sistema de bomba. Fechou o registro, você vai lá e abre o registro manualmente. Ok? Porém, obrigatoriamente tem que ter um sistema automático, certo? Então é assim que funciona. O sensor, o eletrodo, né, do sensor de nível, né? Identificou que está no último sensor, ou ele já dá o start na bomba, a bomba já começa a alimentar a caldeira, ok? Então, tudo isso são sistemas obrigatórios, dispositivos obrigatórios, certo? Bom, pessoal, toda caldeira, não só caldeira como vasos de pressão também, certo? Eles têm que ter a sua identificação, tá? Então, toda caldeira é fixada no seu corpo, pelo local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação indelével, certo? Com, no mínimo, essas informações: nome do fabricante, né? Número, dado pelo número de ordem, né? Ou número de série, né? Dado pelo seu fabricante, ano de fabricação da caldeira, né? A PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, certo? Capacidade de produção de vapor, em quantas toneladas, né? Ela produz por hora, área de superfície de aquecimento e o código de projeto e o ano de edição. O código de projeto é o código ASME, a parte de inspeção e fabricação, ok?
que no caso da gente, como operadores de caldeira, ou de vaso de pressão, ou de unidades de processo, não convém a gente detalhar essa parte do código ASME, certo? Isso é mais os engenheiros que vão fazer as inspeções dos equipamentos. Bom, pessoal, todas as caldeiras e vasos de pressão, eles têm documentos, certo? Eles têm documentos, tá? A norma, ela fala o quê? Toda caldeira deve possuir um estabelecimento, aqui fala caldeira, mas também o vaso de pressão é do mesmo jeito, certo? Então, prontuário técnico. Então, todo fabricante, ele tem que criar um prontuário técnico com todas as informações. O que é um prontuário técnico de um equipamento? É um documento no qual, vamos dizer assim, vamos dizer que é como se fosse um registro de nascimento do equipamento, que vem com todas as suas informações. O prontuário técnico, ele é um documento técnico que vem com as informações que vem determinando o quê? O nome técnico do equipamento, o código, né? Código de projeto, o ano de fabricação, vem tudo, todas as informações aqui, certo? Da placa, né? Toda caldeira que tem afixada em seu corpo e local de fácil acesso previsível a uma placa de identificação, essas informações estão no prontuário técnico, certo? Além dessas informações, vem o tipo de material que ela é constituído, o aço carbono, qual o tipo de aço carbono, qual o código desse aço carbono, qual o tipo de solda, tubulações internas, vem dizendo tudo. Quais são as bombas, os tipos de bombas, quantos HP essas bombas têm, né? Qual a pressão na tubulação para injetar água, quantos MCA, vem dizendo tudo, todas as informações necessárias. Qual a capacidade de produção, quantas toneladas por hora, certo? Vem tudo, todas as informações que são necessárias para realizar a inspeção, para realizar a manutenção, montagem, desmontagem. Então, o prontuário técnico é um equipamento, um dos itens obrigatórios que o fabricante deve fornecer, certo? Para o usuário, para o comprador, para o cliente, né, o usuário, e, certo? A empresa, ela tem que guardar esse prontuário e, além disso, certo? O usuário, se ele fosse desfazer desse equipamento, for vender para outra empresa ou algo do tipo, ele tem que fornecer, repassar, na verdade, esse documento para o próximo dono do equipamento, ok? Então, o prontuário técnico do equipamento, ele é de extrema importância, ele vem tudo, especificação de materiais, metodologia, teste hidrostático, vem todas as informações necessárias da sua caldeira, ok? Registro de segurança em conformidade com o item 1349 da NR13, certo? Então, o registro de segurança, que a gente vai falar sobre ele também, projeto de instalação também, a empresa tem que ter esse projeto de instalação do equipamento, tá? Projeto de alteração e reparo, se a gente tiver alguma alteração ou reparo no equipamento, que é normal, né? É muito a coisa mais comum do mundo, certo? Nas caldeiras tem que haver o projeto de alteração e reparo. Relatórios de inspeção de segurança, são os relatórios de inspeção anuais, certo? Certificados de calibração dos dispositivos de segurança. Então, todos os equipamentos têm que ter também o seu certificado, ou seja, a própria norma ela pede para registrar todas as intervenções no equipamento, ok? O registro de segurança deve ser constituído por livro próprio, páginas numeradas, pode ser pasta ou sistema informatizado do estabelecimento, né? Com segurança da informação que serão registradas. Vamos lá, o famoso livro de registro da caldeira. Todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança da caldeira, né? Então, o operador diariamente ele tem que colocar as informações do equipamento. Data tal, operador fulano de tal, bota o nome completo, o equipamento operou com tanto de pressão, né? Se houve algum tipo de alteração, se fizer alguma manutenção, tem que colocar tudo lá no livro direitinho, né? Alimentação,
né? Houve alguma válvula de segurança abriu durante a sua jornada de trabalho, você tem que inserir lá também, certo? Ou seja, não é um texto mecânico, não é um texto que é igual, né? Pode ser igual entre um operador e outro, entre um turno e outro, pode, mas sempre pode ter alguma alteração. Qualquer alteração você vai inserir lá no livro, ok? E também as ocorrências de inspeção de segurança, seja ela inicial, periódica e extraordinária. Inspeção inicial é quando você está instalando o equipamento, independente de ser novo ou ser usado, mas você está instalando, né? Você vendeu para outra indústria e a próxima indústria tem que fazer uma inspeção inicial. Inspeção periódica, que é anual, certo? Então, anualmente tem que ser feito pelo engenheiro mecânico. E a extraordinária, se houver alguma necessidade, certo? Seja uma intervenção ou geralmente um pós-acidente, certo? Vamos lá. Devendo constar também condição operacional da caldeira, como eu falei, nome elegível do profissional, no caso, o engenheiro mecânico que fez a inspeção, né? E caso a caldeira venha a ser considerada inadequada para uso, tem que conter no livro de registro de segurança. Então tem que conter lá se o equipamento ele é impróprio ou não para o uso, certo? Se ele está aprovado ou não para o uso. O objetivo deste treinamento, pessoal, evitar acidentes e preservar as boas condições da máquina, utilizando vários tipos de materiais, equipamentos, ferramentas e acessórios, e desenvolver qualidades pessoais, encorajando a prática da segurança de maneira preventiva e garantindo a qualidade do serviço executado. Pessoal, operar caldeiras não é algo de outro mundo, né? Sem dúvida alguma. Deve ter aí operadores aí que já têm experiência e provavelmente algum ou outro também que esteja iniciando, né? Então, operar uma caldeira não é algo de outro mundo. Operar a caldeira exige atenção, é isso que se exige. Atenção e responsabilidade, certo? Não é algo extremamente difícil, certo? É claro que exige um pouco de dedicação e, claro, inicialmente, estágio, tá? Então, uma coisa importante também deste treinamento é que caldeiras e vasos de pressão exige estágio, tá? Estágio, se for classe A, 80 horas, se for classe B, 60 horas de estágio, ok? Isso é muito importante. A própria norma NR13, ela exige esse estágio inicial dos operadores, tá? Isso é muito importante. Então, depois a gente vai passar a orientação para vocês de como vocês vão fazer isso aí. Vai ser necessário um documento de estágio, um acompanhamento e assinado pelo engenheiro mecânico responsável pelo treinamento, ok? Bom, pessoal, inicialmente, certo? Falando sobre caldeiras e vasos de pressão, sobre os equipamentos de alto risco da NR13, certo? Nós precisamos relembrar um pouco aquilo que nós vimos no colégio, né? Um pouquinho de física. Caldeira exige um pouco de física, mais especificamente em uma matéria que é um pouquinho salgadinha, chamada termodinâmica, né? O nome termo já está dizendo, né? Termo é temperatura, certo? Dinâmica, movimento, certo? Então, a termodinâmica é uma das principais disciplinas, certo? Na qual é importante o operador ter um pouquinho de noção, certo? E claro, inicialmente, vamos falar um pouco sobre aquilo que mais vai, vamos dizer assim, que vai precisa prender, né? A atenção dos operadores de caldeira, né? Essa importantíssima grandeza física, né? Nós vamos falar sobre noções de grandezas físicas e unidades, certo? Vamos inicialmente falando a principal delas. Todas são importantes, mas essa é especial. Pressão, né? Pressão. A pressão significa força
por unidade de área, certo? Força sobre uma área, tá? Que atua sobre uma superfície, certo? Quais são as unidades hoje em dia mais utilizadas? mmHg, milímetros de mercúrio, mH2, né, que é metro por água, PSI, libras, quilograma-força por centímetro quadrado, certo? Pascal, tá? Megapascal, certo? Exemplo, um tanque de armazenamento pesando 4.448 kN e com um fundo cuja superfície de área é 129,03, exerce uma pressão sobre o chão equivalente a 34,47, ou seja, a pressão, a força exercida sobre a superfície é 34,47. Ou seja, quando a gente utiliza, quando existe um vaso de pressão, a pressão é de dentro para fora, né? Pressionando o que? A parede do vaso, as chapas, né? Então, para a gente ter uma noção básica sobre isso. Pressão absoluta, medida em relação ao vácuo absoluto. O vácuo absoluto sempre tem a pressão igual a zero. A pressão absoluta independe da pressão atmosférica do local onde ela é medida. Pressão atmosférica, que é a pressão externa, pessoal, certo? A pressão, existem dois, só para a gente generalizar, existem dois tipos de pressão, só para a gente ter assim, ser mais generalistas. Existem dois tipos de pressão. Pressão atmosférica, o que é a pressão atmosférica? É essa que nós nos encontramos aqui, certo? Então, a pressão atmosférica é a pressão sobre o nosso corpo, né, na crosta terrestre, certo? Quanto mais baixo, certo? A pressão, quanto mais baixa a altitude, maior será a pressão, certo? Qual é a pressão mais, vamos dizer assim, confortável para o ser humano? 760 mmHg, milímetro de mercúrio, que é a pressão ao nível do mar, certo? 90% do nosso território brasileiro, está ao nível do mar. Ou seja, nós estamos acostumados a ter uma excelente pressão atmosférica sobre o nosso corpo. Quanto mais a gente vai subindo, menor é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela se relaciona diretamente com a nossa respiração, a pressão de ar nos pulmões. Quanto menor a pressão nos pulmões, mais força você tem que puxar o ar. Não é à toa que os nossos jogadores de futebol, quando vão para a Bolívia, quando vão para o Chile, para o Peru, certo, pessoal? Daquela região lá, que é a região dos Andes, para cá, em direção ao Atlântico, ao Nordeste, é uma grande, pessoal, descida, certo? Então lá, aqueles que nasceram lá, eles já estão habituados. Então, o jogador de futebol lá, o cara que vai fazer uma corrida lá, ele já é habituado com aquela pressão atmosférica. Então, nós brasileiros, que saímos daqui e vamos para lá, quando a gente chega lá, a gente passa mal, porque a gente parece que a gente não está conseguindo puxar ar o suficiente, mas os nossos pulmões não estão habituados àquela pressão atmosférica. Se eles vierem para cá, para eles está tranquilo, certo? Agora a gente para lá, nós irmos para lá e já é outra situação. Não é à toa que o pessoal, quando vai jogar bola lá, o pessoal sempre tem cilindros de oxigênio. Quando o jogador começa a passar mal, o pessoal vai lá e bota um cilindro de oxigênio para ele melhorar, porque realmente ele não está consumindo oxigênio suficiente para o corpo dele, né? Então, essa é a pressão atmosférica. Já a pressão manométrica, certo? É a pressão medida em relação ao que? Dentro de um tanque, de um cilindro, dentro de uma tubulação, certo? Essa é a pressão manométrica. Essa é a pressão que nós temos, que vocês têm que ter sempre, ó, na palma da mão, nos olhos, certo? O operador de caldeira, ele precisa
Obrigatoriamente, pessoal, obrigatoriamente, existem duas variáveis que são imprescindíveis, certo? Para o operador, certo? O operador ele tem diversos controles, diversos monitoramentos dentro do universo da caldeira, desenvolvimento da NR13. Porém, dois são primordiais, certo? E esses dois, eu falei anteriormente, e eu também falei que os dois são diretamente proporcionais, né? Que é o que? Pressão e temperatura, certo? Esses dois, eles são imprescindíveis, eles são os pilares do controle das caldeiras, pressão e temperatura, certo? Eles são os pilares, certo? Então, você precisa ter esses dois pilares na palma da sua mão o tempo todo, monitorando o tempo todo, temperatura e pressão, certo? Qualquer alteração desses dois pilares, você tem que tomar providências, ou não, porque você vai ficar monitorando. Pode ser que uma pequena variação de pressão para cima ou para baixo se normalize, então você vai ficar somente de olho, somente observando, né? Mas se houver uma alteração brusca, você já vai tomar as medidas cabíveis, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, certo? Mas pressão e temperatura são, vamos dizer assim, o braço direito do operador, certo? Você tem que verificar, você tem que ter essas duas unidades, certo, na palma da sua mão. Não deixe essas duas unidades sair da palma da sua mão, que são elas, vamos dizer assim, esse é o fio da meada para você evitar qualquer acidente, certo? Qualquer acidente, qualquer catástrofe. Eu falo catástrofe, pessoal, porque o poder destrutivo da explosão de uma caldeira ou de um vaso de pressão é gigantesco, certo? É enorme, certo? Uma caldeira, ela facilmente joga um galpão inteiro no chão. Facilmente, uma caldeira pequena, viu? Facilmente ela consegue jogar uma caldeira, um galpão no chão, certo? O tremor de impacto e o deslocamento de ar, ele joga a parede no chão, certo? Não é brincadeira não. Por isso que eu falo que é muito importante a gente manter esses controles, certo? Então, recapitulando, pressão atmosférica, a pressão sobre o nosso corpo no externo. Pressão manométrica, controlada por manômetro, a pressão interna dentro de algum tanque, alguma tubulação, certo? Dentro de uma caldeira, né? Bom, pessoal, e como nós falamos sobre pressão, certo? A pressão, né, fisicamente falando, nada mais é do que você simplesmente dividir a força sobre a área, certo? A área, 5 metros quadrados, e a força sendo aplicada nela? É 20 kN. Você vai pegar o 20 e dividir por 5, vai dar o quê? 4. Então a pressão é, vamos dizer, 4 kg. 4 kg de pressão sobre aquela área de 5 por 5, de um modo geral, certo? Então, o cálculo que é feito é a pressão interna, certo? A força interna dentro do tanque, certo? Para todos os lados, né? Como se tratando de vapor, de algum gás, certo? As unidades principais que a gente mais vê nas indústrias, nos equipamentos, a atmosfera, quilopascal, kPa, MCA, metro coluna d'água, quilograma-força, milímetro de mercúrio e pascal. Bom, pessoal, vamos falar rapidamente aí sobre temperatura, né? Claro, se falando de caldeiras, né, e falando de vasos de pressão, certo? Nós simplesmente não podemos deixar de falar sobre a parte da termodinâmica, mais especificamente também a temperatura. Temperatura é uma grandeza, certo? Física utilizada para medir o que? O grau de agitação, certo? De quê? Das moléculas,
certo? A energia cinética das moléculas que uma determinada quantidade, né, de matéria, certo, pode ter. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. E quanto menor, evidentemente, menor será a sua temperatura, né? E, claro, cada uma das variáveis, como eu falei para vocês, as grandezas, e elas são, cada grandeza, as grandezas principais, claro, evidentemente, elas têm que ser monitoradas através de quê? De equipamentos, certo? Se a gente falou sobre pressão, quem é que monitora é o manômetro, seja ele analógico, seja ele digital, você utilizar um pressostato para poder mandar para um sistema supervisório, certo? No caso, evidentemente, como a gente sabe, a temperatura é o termômetro, né? Utilizado para medir a temperatura. O termômetro pode ser, como a gente sabe, diversos tipos, desde o termômetro mais antigo e tradicional feito de mercúrio, até os analógicos ou digitais, né? E claro, as grandezas físicas, né, das escalas de temperatura, lembrando que a gente viu no colégio, escala Celsius, de 0 a 100 graus, escala Fahrenheit, muito usado na Europa, de 32 a 212 Fahrenheit, e Kelvin, de 273 a 373, certo? Essas são as escalas termométricas, certo? Claro que aqui no Brasil nós usamos, evidentemente, a escala Celsius, né? De 0 a 100, ok? Uma coisa muito importante, quando a gente fala de caldeiras, pessoal, é que as caldeiras, elas falando de temperatura, cada fabricante, ele determina qual a temperatura de entrada da água, certo? Claro, na hora que você vai dar um start, a caldeira está fria, a água vai entrar fria. Mas no momento que a caldeira já começa a atingir a temperatura de trabalho, a pressão de trabalho, a temperatura de trabalho, evidentemente, a água que vai ser injetada precisa estar aquecida. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Isso é de extrema importância, porque quando você, a caldeira que está em pleno funcionamento e você injeta água, né, existe o choque térmico. Isso é perigoso? É, certo? Porém, mas Felipe, se acontecer de fazer manualmente, se você injetar manualmente, é aquela coisa, é uma emergência. Então, é melhor entrar água fria do que não entrar nenhuma, certo? Então, é melhor entrar água fria na caldeira do que não entrar nenhuma água. A água ficar só baixando. Começar a baixar demais, evidentemente que a temperatura e a pressão vai subir, as válvulas vão entrar em ação, porém as válvulas elas têm um limite, certo? Então esse limite, se ele for ultrapassado, evidentemente o risco de acontecer uma explosão é alto, ok? Então nós falamos aqui das escalas termométricas, tá? Essas escalas termométricas, né, Fahrenheit, símbolo F, né, no qual 32F é o ponto de congelamento da água, certo? E 212 Fahrenheit é o ponto de ebulição. Escala Celsius, a temperatura é o símbolo C, como a gente sabe. 0 é o ponto de ebulição, o ponto de congelamento. 100 graus é o ponto de ebulição da água. Já na escala termométrica, o intervalo entre o ponto de ebulição e o ponto de congelamento da água é dividido em 100 intervalos, denominados graus. Já em Kelvin, de temperatura absoluta ou escala termodinâmica, cujo símbolo é K, do qual o ponto triplo de água do valor é de 273,16 graus Kelvin, né? Como eu falei, como cada fabricante ele determina a temperatura mínima. Tem fabricante de caldeiras que determina a temperatura de 60 graus, 70, 80 graus, né? Cada um tem a sua, determina a sua temperatura de injeção de água, certo? Você pode utilizar economizadores, que a gente vai falar sobre isso também, né? Você pode puxar uma tubulação e jogar diretamente no reservatório de água da caldeira? Pode. Como tem empresas aí que a água praticamente já entra quase 100 graus, certo? As empresas intervêm. Por quê? Porque isso, que a gente vai falar sobre mais à frente,
vai influenciar diretamente na economia de uso de combustível, ok? Seja biomassa que você utilizar, né? Ou até mesmo o uso de gás, né? Tudo isso vai depender, tudo isso existir várias, na verdade, tem muitas variáveis que vão influenciar no consumo, né? O consumo de combustível da caldeira, né? Mas a água aquecida, injetada na caldeira, certo? Quanto mais quente, menos combustível você vai utilizar, ok? Bom, pessoal, nesse primeiro momento nós falamos sobre legislação, falamos sobre e demos um start na parte de pressão e temperatura, certo? Nas próximas aulas a gente vai começar já a passar todos os outros assuntos, né, de extrema importância e de forma, vamos dizer assim, mais objetiva, né, e destrinchada, né, para a gente entender melhor cada ponto, né, a parte física, a parte de tratamento de água, a parte de pré-operação, operação e finalização e, claro, não menos importante, mas também de grande relevância, que é os procedimentos de emergência, como evitar incêndios e explosões, né? E a parte também que é de grande importância também, que é a parte dos componentes que compõem, cada parte que compõe a caldeira e o processo produtivo do vapor. Tá? Gente, até a próxima. Abraço.